Hello, Mari Baroli por aqui. A arquiteta Milena me enviou esse detalhamento. Isso é parte de um projeto executivo com diversas páginas. Essa é a página número 5, mas tem bastante conteúdo aqui para a gente poder avaliar o que pode ser melhorado, para eu dar a minha opinião, para a gente conseguir deixar esse projeto executivo mais completo. O que a gente está vendo aqui na tela são 2 cortes. E primeira coisa para a gente entender esse projeto é um projeto de uma clínica, de um consultório, então tem várias salas ali de atendimento, essa é uma delas, e esse corte é para ser um corte de projeto executivo. Esse é o primeiro ponto para a gente se contextualizar aqui nesse projeto. Não é um detalhamento de marcenaria, são 2 cortes de uma sala, de um consultório, aqui me pareceu o consultório, e aqui está o projeto executivo. Para a gente começar, o fato de não ser um corte voltado para detalhamento de marcenaria, a gente já sente falta aqui de muitas informações do projeto em si. Qual é, por exemplo, em relação às cotas, né? Tem muitas cotas do projeto aqui que a gente não tem. Por exemplo, cota de pé direito, cota do piso até o início da janela, depois até o final da janela, até o teto. A gente não sabe aqui, essa grande volume ali na laje, se é isso tudo mesmo de laje, ou se tem alguma viga ali passando, ou se tem gesso. Se essa espessura toda mesmo, como é que é essa laje, a gente não sabe. Então, precisa ter aqui informações do projeto em si, a porta, qual é a altura da porta, qual é a altura da maçaneta. Essas informações a gente não tem. O que a gente tem aqui são informações da decoração, de itens de decoração, como, por exemplo, o espelho. Então, será que isso aqui é um projeto mais voltado para interiores, em que a gente não vai ter essa interferência para o projeto executivo? Mesmo sendo um projeto de interiores, é importante a gente colocar essas medidas de pé direito, colocar as medidas da janela, dos itens de arquitetura que estão ali, porque eles vão influenciar no interior. Por exemplo, esse armário do primeiro corte do lado esquerdo, qual é a altura total dele? Né? E a janela tem uma cortina, uma persiana ali, qual é a largura, a altura dessa persiana? Mesmo sendo um projeto de decoração, a gente precisa colocar essas informações aqui. E uma outra questão que eu quero trazer é que quando a gente faz detalhamento de marcenaria, a gente trata isso num caderno separado, num caderno diferente de marcenaria, e não no corte de um projeto executivo. A gente pode até colocar esses itens para ilustrar aqui, mas essas cotas todas estariam separadas num jogo de caderno de detalhamento de marcenaria, para que justamente não aconteça isso aqui, uma poluição visual interna aqui do projeto de cotas, sendo que essas cotas não são suficientes para a execução dessa marcenaria. Também faltam muitas cotas aqui para que isso seja executado de maneira exata como o projeto mostra. E tem esse problema das cotas internas, gerando essa poluição. São medidas que não são suficientes para o projeto executivo. Muitas dessas medidas poderiam estar do lado de fora, por exemplo, a medida até do eixo do espelho, e até mesmo as medidas aqui das prateleiras, do ar-condicionado, essa distância até cima também, o ponto de ar-condicionado não está sendo medido. E do lado esquerdo também, como eu falei, esse armário, poderiam ter ali as cotas gerais ali desse armário. E no corte de baixo, a gente tem também um monte de cotas dentro do desenho, tem até uma cota ali próximo da cadeira, olha, no corte 2, na vista 2, que na verdade é um corte, né, mas está escrito aqui como vista, tem ali a medida 10 e 20 em cima da cadeira, que elas estão até sobrepostas, o que dificulta o entendimento daquelas cotas ali. Olha, a cota de 2 e 10 que sai da parede e vai até o meio do quadro, ainda nesse segundo corte, a linha de chamada dessa cota está passando por cima do número 120. Então, essas informações assim geram muita confusão. Eu acredito que seja corte, não vista, certo? Que esses elementos estão sendo cortados, o armário está sendo cortado, a parede, a laje está sendo cortada, então não é uma vista, são cortes. Eu acho muito complicado também essa escala 1:30. Eu sei que tem pessoas, inclusive na internet, que usam essa escala 1:30, mas é muito difícil porque isso dificulta muito na obra, isso dificulta para o fornecedor, para os fornecedores. Não é qualquer pessoa que tem esse escalímetro. Outra questão que a gente precisa trazer é que é muito ruim quando a gente tem as legendas em caixa alta, né? Parece que a gente está gritando as informações, porque caixa alta tem muito disso, né? Quando você quer gritar com a pessoa, você se comunica por texto em caixa alta. O recomendável é que a primeira letra ali seja maiúsculo, o restante minúsculo, quando é nome de marca, coloque maiúsculo.
E você que me acompanha por aqui sabe que eu gosto dos alinhamentos das legendas, os alinhamentos da direita alinhados pela direita, os alinhamentos da esquerda alinhados pela esquerda. Eu vou mostrar um exemplo prático aqui para você entender. Eu também gosto de separar a planta humanizada para legendas e planta técnica para as cotas, porque assim a gente evita que as legendas elas atrapalhem ou cortem as cotas. Não é o caso aqui, né? Porque todas as cotas elas estão internas, não estão externas. Esses são os principais pontos que eu tenho para avaliar aqui desse desenho. E para trazer um exemplo prático, eu tenho aqui, desenvolvido aqui no Estúdio Baroli, o primeiro corte. Aí sim a gente tem as cotas todas para fora do desenho, apenas ali as cotas dos pontos elétricos dentro do desenho, mas se você reparar, eu sempre coloco ali, ou busco colocar a numeração dessas cotas internas fora de alguma sobreposição com a linha do projeto. Por exemplo, a cota de 120 aqui, ela tá no meio do banco. Se eu deixasse ela onde ela deveria estar, inicialmente, o 120 ficaria em cima da linha do banco na horizontal e poderia gerar uma confusão ali para o entendimento daquele número. A mesma coisa o 30, olha, o 30 eu não deixei ele ali dentro da cota, eu puxei a linha, eu distanciei para que a cota, o número da cota não se sobrepusesse em alguma linha do projeto. Assim a gente facilita o entendimento e todas as cotas o máximo possível para fora do desenho. E no desenho de baixo, né, no corte de baixo, a gente tem as legendas da direita alinhadas pela direita e as legendas da esquerda alinhadas pela esquerda. Se a gente traça essa linha vertical, a gente vai ver que todas as legendas do lado direito encostam nessa linha vertical imaginária. A mesma coisa da esquerda, todas as legendas encostam do lado da esquerda. E quando eu puxo a linha guia, eu tento sempre puxar a linha guia com o mínimo de trajeto que ela precisa ter para chegar naquele ponto. Então, por exemplo, na TV, essa linha de chamada da TV, eu não coloquei essa linha de chamada no meio da TV ou no final da TV, eu coloquei ela próximo ali do mínimo que eu preciso para puxar a linha guia, porque assim eu evito linhas muito extensas cortando todo o desenho. Eu consigo minimizar essas linhas de chamada que eu puxo para interferirem o mínimo no projeto. Eu busco colocar também sempre tracejado, porque quando eu coloco tracejado, deixa o desenho mais leve, fica melhor para não se confundir com uma linha do projeto. Então, se eu deixasse uma linha contínua, poderia ser confundida com uma linha do projeto arquitetônico. Quando eu puxo esse tracejado, eu deixo mais fácil, mais legível para quem olhar esses desenhos entender. Então, perceba que com essas informações aqui, tanto o corte técnico como humanizado tem muito mais informação para nível de execução do que esses desenhos aqui. A gente não tem todas as especificações, tem essa questão da falta das cotas na mesa. A gente tem a cota de 230 em cima da madeira, da textura da madeira. E aí você vê que tem um fundinho branco ali. Eu não gosto de colocar esse fundinho branco. E eu nem sei, nem dá para ver a linha dessa cota, a linha dessa chamada do 230, ela sumiu. Por mais que colocou o fundo branco ali, eu não consigo enxergar essa linha da cota. Eu tenho que fazer um grande esforço aqui para entender onde é que ela tá indo, né? De que ponto a que ponto ela tá indo. E eu colocaria com certeza essa cota para fora do desenho. Essa questão da simbologia do título, vista 01, escala 1/30, nesse formato, se você viu os vídeos anteriores, eu mostrei a planta humanizada desse projeto, você vai ver que essa simbologia de título tá diferente lá, então não tem essa unidade dessa simbologia de título. É importante a gente manter essa unidade, essa coerência em todo o projeto, o mesmo tamanho, a mesma escala para o título. O título é um negócio que não varia de tamanho conforme a escala do projeto, então se a escala é 1/50, o título fica, sei lá, maior. Se a escala é 1/30, o título fica menor. Não existe isso, é o mesmo tamanho para todo o caderno, não varia de acordo com a escala. E aqui o carimbo, né, que tá faltando informação do projeto, tá faltando informação aqui de onde é, endereço do cliente, informações do cliente. Bem, com isso aqui já deu para dar um panorama geral do que eu faria de melhoria nesse projeto executivo, para que a gente consiga deixar o projeto executivo fácil de entender, para que qualquer pessoa consiga entender. E se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo te ajudou, eu vou deixar aqui embaixo um link da pré-inscrição para o meu novo treinamento de apresentação de marcenaria. Dá uma olhada aqui, dá uma conferida. E se esse conteúdo também foi útil para você, toque aqui em seguir para você receber mais conteúdos como esse. Eu vou deixar aqui o link abaixo aqui do vídeo para você saber mais. Até o próximo vídeo.